Ontem, logo depois do jogo, assim que o juiz apitou o fim da partida, ainda de cabeça quente, a primeira coisa que me veio à cabeça, assim, pensando em tabela, foi que o Fluminense talvez não tivesse a pior situação em termos de ponto, até porque tem mais pontos do que outros. Depende de si. Talvez esse seja um grande problema, como de fato é. Mas o Fluminense chegaria à última rodada com a situação mais adversa de todos, pelo adversário que tem pela frente. Justamente o Palmeiras na última rodada, e o Palmeiras ainda sonhando, mesmo que muito improvável, ainda sonhando com o título. Se pelo menos o Palmeiras tivesse empatado com o Cruzeiro do Fernando Diniz no Mineirão, se pelo menos tivesse acontecido, o Palmeiras não teria mais chance e iria para esse último jogo já de férias. Nem isso aconteceu, para você ver como o destino de 2024, como esse roteiro foi cruelmente desenhado, parece que capítulo por capítulo, para fazer a gente sofrer até o final. Vou colocar aqui a tabela na tela agora da Flash Score. Aliás, por sinal, se você puder deixar o seu like aqui neste vídeo e, além disso, baixar o Flash Score no seu celular, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, porque é o aplicativo mais completo do mundo quando você quer se informar, quando você quer ter todos os dados, números de jogadores, estatísticas, tabela, jogos ao vivo, notificações. Aliás, Flash Score vai ser muito útil na última rodada para a gente vai ter que, não tem jeito, né? Tá preocupado com o que está acontecendo contra o Palmeiras e nos outros jogos também. E a Flash Score é uma parceira aqui do canal. Se você humildemente puder baixar aqui no seu celular, me ajuda muito, ajuda demais aqui neste momento, e é um aplicativo que eu uso constantemente e diariamente, como estou usando aqui agora, para colocar essa tabela na tela e mostrar que o Fluminense está ali com 43 pontos na 15ª posição, precisando apenas de um ponto para escapar. À frente de Atlético Paranaense e à frente do Bragantino. E à frente do Atlético parecia um tanto quanto improvável rodadas atrás, para você ver como esse campeonato é maluco, para você ver como esse campeonato é louco. A gente chega na última rodada justamente com aquele cenário que eu falei para vocês aqui. Galera, eu não vou nem falar muito aqui nisso aqui não, porque o Bragantino não vai ganhar, a gente vai ficar aqui, sabe, debatendo uma parada que... Pois é, mas aconteceu justamente o cenário para que todos esses times que estão lutando contra o rebaixamento chegassem desesperados na última rodada. E todo mundo, o mais engraçado, é todo mundo dependendo de si para escapar. Essa é que é a loucura. Todo mundo depende de si. Mas alguém vai levar a pior nessa brincadeira. O Fluminense, com uma derrota, ele ainda tem dois resultados que podem ser favoráveis. Uma vitória, vitória ou empate do Criciúma contra o Bragantino, e uma derrota do Atlético Paranaense. Vamos simular aqui? O Bragantino precisa vencer para escapar. Se o Bragantino empatar, o Bragantino está rebaixado. E o Criciúma já está rebaixado. Ontem foi rebaixado com a vitória do Fluminense, foi rebaixado para a Série B. Então, vamos para o cenário aqui de vitória do Bragantino, chegando a 44 pontos. E aí, se o Fluminense empatar, o Fluminense está livre, tá? Independentemente dos outros resultados, o Fluminense vai a 44 pontos. Se o Atlético Paranaense vencer aqui, cai, olha só, cai o Atlético Mineiro. O Fluminense tem 11 vitórias, o Atlético ficaria com 10 vitórias. Se der empate aqui, cai o Atlético Paranaense. Isso com o Fluminense fazendo um ponto. Vamos para o cenário pior. O cenário pior é o Fluminense perdendo o jogo, e a gente sabe que é um cenário real. Todo mundo sabe que é um cenário muito real. O Palmeiras ganhando o Fluminense com 43 pontos, e aí, obviamente, para o Fluminense cair, o Bragantino teria que ganhar. Se o Bragantino não ganhar, ele fica com 42, o Fluminense escapa. Então o Bragantino teria que ganhar para rebaixar o Fluminense. E aqui, nesse jogo, um empate rebaixa o Fluminense. Tá? Então o Atlético Paranaense teria que obrigatoriamente perder esse jogo, e aí o Fluminense seria rebaixado. E aí eu sei que muita gente vai dizer, Alessa, mas pô, então vamos fazer jogo de compadre lá, porque o empate, o Fluminense perdendo, o empate... Tá, eles podem até fazer, mas se acontecer isso aqui em algum momento do jogo, no último lance,
bola levantada na área, gol do Fluminense, o Atlético Paranaense está rebaixado. Se tiver 1-1 e o Galo leva um gol, o Atlético Mineiro está rebaixado. Então, não é simples. O Fluminense tem, para além do resultado que ele favorece, que ele garante matematicamente a permanência na Série A, que é pelo menos o empate, obviamente se vencer também, o Fluminense tem outros 2 resultados que o beneficiam. Mas aí você passa a não depender mais de si, você passa a depender dos outros. E tem um outro cenário também nisso daí, que o Palmeiras, por exemplo, o Botafogo pode estar metendo 2-0 lá no São Paulo. O Palmeiras sabe, se o Palmeiras não estiver vencendo o jogo ainda, vai diminuir o desespero deles. Se não acontecer, o Palmeiras vai acelerar. E também tem um cenário em que o Palmeiras pode, Deus me livre, fazer 2-0 no Fluminense, e aí se o jogo lá tiver empatado, entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e o Bragantino vencendo o Criciúma, se o jogo lá tiver empatado, com vitória do Palmeiras, o Fluminense cai, e ele, aí sim, a partir de um certo momento do jogo, eles poderiam fazer um jogo de compadres lá, para levar um empate até o final, sabendo que o Palmeiras está metendo 2-0, que o jogo está tranquilo. É possível? É possível. Só que não dá para garantir também, gente, que o Bragantino vai ganhar esse jogo que não, tá? Esse campeonato é maluco, esses times oscilam, esses times são ruins. Eles são ruins. O Atlético perdeu ontem em casa porque é um time muito ruim. É tão ruim quanto é o Fluminense. Aliás, eles fizeram tanto quanto o Fluminense para serem rebaixados. Não estão ali por acaso. Então, observando esse cenário aqui, analisando friamente, é fácil o Fluminense arrancar um empate contra o Palmeiras? Pontuar contra o Palmeiras? A gente sabe que não. Mas o Atlético, agora o Atlético está sem treinador, o Atlético passou uma vergonha absurda esse ano, perdeu 2 finais. Você imagina esses caras sendo rebaixados. Então eles vão ter que jogar sério aqui para ganhar esse jogo. Eles vão para esse jogo para ganhar, e se ganhar, o Fluminense escapa mesmo com uma derrota. O Fluminense escapa com empate ou derrota do Bragantino. Tem resultados favoráveis, tem um cenário, mas infelizmente a gente está numa situação de desespero, porque nada você pode controlar. Até o próprio jogo do Fluminense vai ser difícil controlar. Em lugar nenhum, como disse o próprio Mano Menezes, está escrito que o Fluminense não pode conquistar um ponto contra o Palmeiras. É claro que pode. A gente está falando de jogo de futebol. Pode. Aliás, o Fluminense conquistou muitas vitórias e pontos em jogos improváveis. Contra o próprio Palmeiras no Maracanã, o Fla-Flu no segundo turno. Teve São Paulo, tudo bem que foi no Maracanã também, São Paulo, mas enfim. O Fluminense conquistou mais pontos contra a parte de cima da tabela do que a parte de baixo, quando entregou um monte de pontos ali. Então é um cenário difícil, é um cenário complicado, é um cenário preocupante, mas eu creio que, fazendo a análise geral aqui, olhando para essa tabela, para essas projeções, o Atlético está numa situação, paranaense está numa situação ainda pior que a do Fluminense. Ainda mais desconfortável que a do Fluminense. Agora, até pela questão psicológica, abatimento, o adversário é mais acessível, em tese. Porque, por outro lado, está desesperado o Atlético Mineiro. Para não ter chance nenhuma acabar com essa história aí. E, quem sabe, ainda, se der uma sorte ali, poderia beliscar uma Sul-Americana. Nem sei se daria, se o Atlético ganhar o jogo aqui, o Atlético vai a 47 pontos. Para eles seria um mínimo, uma questão de honra, depois desse ano que também acaba por ser ridículo para o Atlético Mineiro. Então a gente está aqui, eu trouxe para vocês o melhor cenário, que é o Fluminense não depender de ninguém, e o pior cenário, que é o Fluminense perdendo, e aí fica para os outros resultados. Novamente, tá? Não adianta, o Atlético aqui não pode dar empate. Se der empate aqui com vitória do Bragantino e derrota do Fluminense, o Fluminense cai. Esse é o cenário. Vai ser desesperador. Não tem jeito, não tem jeito. Vai ser desesperador, vai ser enlouquecedor. A gente não merecia passar por isso, o torcedor não merecia passar por isso, mas essa é a realidade. E aí o que nos resta é acreditar. Eu sinceramente, eu acredito mais na incompetência dos outros do que na competência do Fluminense. Mas o futebol, ele é um esporte que proporciona coisas inacreditáveis ou quase inacreditáveis, que proporciona situações improváveis, muitas vezes.
Então eu estou apostando muito nisso. No milagre, no improvável, no imponderável. Enfim, que de um jeito ou de outro o Fluminense possa se salvar desse rebaixamento. E aí, isso acontecendo, eu vou entrar para o, entre aspas, segundo capítulo desse vídeo aqui, deixando bem claro uma coisa. O Fluminense, se ele está lutando, se ele ressuscitou no campeonato, se ele está vivo ainda nessa disputa, na minha opinião, é pela chegada do Mano Menezes, não porque ele é um treinador maravilhoso, incrível, sem defeitos, não, obviamente que não. Mas essa mudança de comando, mudança de forma de jogar, naquela arrancada lá atrás, aquelas 4 vitórias consecutivas, Cuiabá, Bragantino, Bahia, Palmeiras, aquela vitória ressuscitou o Fluminense no campeonato. E tá aí brigando até hoje com erros, com dificuldades, com acertos, com bizarrices, né? Gerando cada vez mais ranço no seu torcedor, mas ele tá aí. E isso, para mim, se deve à mudança de comando e à chegada do Mano Menezes. Se não fosse isso, eu acredito que o Fluminense já estaria rebaixado. Por outro lado, Mano Menezes deve ser demitido, e aí não é uma informação, é uma opinião, tá? Mano Menezes tem que ser demitido na segunda-feira, independentemente do resultado. Por que eu estou falando isso? No vídeo anterior, quem assistiu, eu falei que internamente essa relação nesse momento de pressão, com decisões sendo tomadas, jogadores sendo afastados, jogadores indo embora, isso gerou muito desgaste. E o ambiente não é favorável e muitos jogadores não gostam da forma como o Mano trabalha e da forma como ele conduz algumas situações. Então, até por esse desgaste, não dá para você começar um ano depois, e a demissão do Mano não é a solução para nada. A saída do Mano não é a solução para nada. A saída do Mano é apenas uma das coisas que deve acontecer para o ano que vem. Apenas uma das coisas. Dessa faxina, dessa varredura geral e dessa reformulação geral que precisa acontecer caso essa diretoria, que não pode mandar a diretoria embora, né? Se pudesse, presidente, caso eles tenham aprendido alguma coisa, vai ter que acontecer. O Mano é só uma dessas pessoas que terá de deixar o comando do Fluminense, na minha opinião, por todos esses motivos que eu estou apresentando e porque eu gostaria de ver uma mentalidade diferente nesse time. Eu gostaria de ver algo um pouco menos pragmático. Mas eu me preocupo também com quem vai chegar, quem vai ser contratado. O Odair Hellmann, 6 por meia dúzia? Até porque técnico estrangeiro, para essa mente de diretoria limitada, não presta. Só técnico bom só aqui no Brasil. Estrangeiro não serve. E não é só treinador, não. Esse clube ele vai ter que se reinventar. Esse time vai ter que ser praticamente zerado, entre aspas. Tem muita gente, é Renato Augusto, é Gabriel Pires, é Terans, é Felipe Melo, John Kennedy, quem mais? Manuel, quer colocar Diogo Barbosa também. O que não falta é gente para colocar nessa barca que vai partir. E é só o começo. Se realmente aprender alguma coisa, é só o começo. E isso se permanecer na Série A, porque se cair eu nem sei o que vai acontecer. O tamanho do buraco vai ser tão grande que eu nem sei o que vai acontecer. Mano Menezes foi um remédio necessário ou um remédio que escolheram, porque lá atrás já cansei de falar isso, se tivesse escolher um técnico, não seria o Mano Menezes. Foi uma escolha do Fred, principalmente. Pelo menos foi o que disseram. E se ele, no domingo, arrancar um empate, ou seja lá de que jeito, se o Fluminense ficar na primeira divisão, o Mano terá cumprido a missão dele de permanecer, de fazer com que o Fluminense fique na primeira divisão. Essa era a missão do Mano Menezes, que era lá atrás uma missão quase impossível, uma missão improvável. Todo mundo vai lembrar. A gente lá atrás falava, cara, se o Mano salvar o Fluminense do rebaixamento, pô, tá já maravilhoso, vira brincando, né, obviamente, né? Ídolo, não sei o que e tal. Obviamente uma brincadeira. Esse era o objetivo lá atrás. Se ele conquistar esse objetivo, e não tô nem colocando aqui, que errou mais, que acertou mais, que é limitado, que é retranqueiro, que é pragmático, que é... Não tô fazendo nem juízo de valor nesse sentido. Fato é, ele teria alcançado
o objetivo para o qual ele foi contratado. E a partir disso, no outro dia, no dia seguinte, mano, obrigado, e tem que agradecer mesmo se acontecer, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, por ter ajudado o Fluminense a recuperar e permanecer na primeira divisão. Um abraço, sucesso na carreira e vida que segue, e o Fluminense vai em busca de um novo técnico para a temporada do ano que vem. Por tudo isso que eu falei para vocês, por tudo isso que eu falei. Além das questões técnicas, questões de relacionamento também. Seja na Série A, na Série B, não dá para começar um ano dessa forma. Não dá. E aí a gente vai ver se essa diretoria está disposta a, de uma vez por todas, colocar um ponto final nessa questão de gratidão eterna, de dívida eterna, de por favor, de obrigado, como se o clube devesse, sempre estivesse devendo favor aos jogadores. Né? Sempre tivesse que demonstrar gratidão a jogador, a treinador, a qualquer um. E não o contrário, que o Fluminense está acima de todos eles. Então, esse é a primeira ação, é o primeiro passo diante de tantas e tantas decisões que serão tomadas. E elas vão mudar com mais ou menos intensidade de acordo com a permanência ou não na primeira divisão. Fato é que Mano Menezes não tem condição de emplacar como técnico do Fluminense em 2025. É isso, pessoal. Ao longo do dia a gente volta com mais informações, mais notícias aqui. Tem muita coisa para acontecer. Serão 2 dias intensos, 3 dias, né, contando o dia do jogo, intensos, de muita ansiedade, de muita preocupação. Mas é isso. Domingo, essa agonia acaba, por bem ou por mal. Domingo vai acabar. E eu espero que possamos sair vivos dessa. Um abraço, valeu!